Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Vamos fazer um contato aqui com o Rafael De Angeli. Ele estava de olho também na convocação, direto lá de Paris. E lá também, evidentemente, vai repercutir a palavra N, né, que foi pronunciada. Foi tema da primeira pergunta feita pelo nosso companheiro Eric Faria. Vamos saber do Rafa como é que foi essa repercussão lá em Paris. Bem-vindo à redação. Tudo bem, Barreto? Bom dia para você, Chico, Tim, bom dia para todo mundo. Bom, isso acabou de acontecer, né? Aconteceu há pouco tempo, então é o começo da repercussão ainda, mas promete repercutir bastante, especialmente pela resposta que o Tite deu à pergunta do Eric, né? Quando ele disse que o Neymar quer jogar. Eu acho que isso vai criar uma situação um pouco complicada para o PSG, porque o Neymar não está afastado do elenco, mas está treinando sozinho, não está participando das atividades táticas, por exemplo. O Thomas Tuchel, que foi citado aí, está armando a equipe do PSG para os próximos jogos sem o Neymar, enquanto o futuro dele não for decidido. A partir do momento que o Tite fala que o Neymar quer jogar antes de se apresentar à seleção brasileira, isso cria uma situação um pouco complicada no clube, né? O jogador tem uma vontade e o clube opta por um outro caminho, por não colocá-lo em campo. Se o Neymar for negociado na próxima semana, por exemplo, ele teria um tempo hábil aí de ser apresentado no próximo clube, no Barcelona ou até mesmo no Real Madrid, e jogar ainda alguma partida pelo Campeonato Espanhol. Se ele continuar aqui, a janela fecha no dia 2 de setembro, ele chegaria para os amistosos da seleção já com seu futuro definido, mas se ele continuar aqui, tem 3 oportunidades de jogar pela frente. São 3 jogos que o PSG tem até a parada da data FIFA. Um jogo é neste domingo, contra a equipe do Rennes, fora de casa. É muito difícil que o Neymar jogue essa partida, mesmo depois do que o Tite disse na entrevista coletiva, até porque faltam 2 dias aí, o treino de hoje, apenas o treino de amanhã para preparar a equipe para a próxima partida. Mas se houver uma mudança de posicionamento do PSG, por exemplo, ele tem mais duas partidas pelo Campeonato Francês. No dia 25, no próximo domingo seguinte, contra o Toulouse, aí em casa, no Parque dos Príncipes, o que cria ainda uma outra situação. No jogo de abertura do Campeonato Francês, vários torcedores ultras fizeram manifestações ali fortes contra o Neymar. Então, voltar a jogar, digamos assim, se algo for resolvido em casa, ainda cria uma situação mais complicada. A gente não sabe o que esperar desse possível jogo no Parque dos Príncipes com o Neymar. E depois uma partida, mais uma vez fora de casa, na sexta-feira, no dia 30, contra o Metz. Então, imediatamente depois dessa partida, assim, um dia depois, ele se apresentaria para a seleção brasileira. Enfim, a gente sabe da vontade do Neymar, né? Ele oficialmente ainda não disse isso, mas disse dentro do PSG que não quer continuar no clube, mas o fato é que o Tuchel e o PSG têm um pepino na mão aí, como lidar com essa situação nos próximos dias. Se mantém o Neymar treinando ali sozinho, sem participar das atividades táticas, e se não escala o jogador, mesmo contra a vontade dele, ele quer jogar, né, de certa forma, para recuperar o seu ritmo. Talvez não queira jogar pelo PSG, ao que tudo indica, mas quer jogar antes de se apresentar para a seleção brasileira, Barreto. Mas aqui, pensando do lado do PSG, se o jogador já decretou que vai embora, botar ele em campo para quê? Não faz sentido, né? E a torcida, você viu a reação, né? A não ser que você ache que tem uma mínima possibilidade dele ficar, que as negociações podem dar errado com o Barcelona, com o Real, que ninguém tem a condição, mas... Mas o que seria? Teria um pedido de perdão gigante para a torcida, para todo mundo Pedido de perdão no futebol chama gol, o Chico Sá. Essa eu gostei. Gol. Meu pedido de perdão é gol. Meter-lhe gol ali. Bota a bola nele, sai driblando todo mundo. Mas será? No campeonato francês ainda? Não sei, acho que não tem mais paciência pro cara, não. Eu só acho assim, o Neymar chegou ao PSG decretando que vai embora. Tô pensando aqui, tentando fazer um exercício, entrar na cabeça do Leonardo, assim. Vamos botar esse cara para jogar para quê? O Thomas Tuchel. Sim. Ele não quer ficar, ele não vai ficar. Ele vai embora. Aí eu estou preparando o time, tem uma temporada pela frente. Aí eu vou botar um cara que depois eu tenho que ficar quebrando a cabeça para saber como é que eu vou substituir. Acho que também os colegas de equipe, né? Pô, o cara não queria jogar com a gente, a postura é muito arrogante, né? Como é que eu vou aceitá-lo? Tem que ser muito cristão para tanto perdão. Muito bem, eu agradeço a participação do Rafael De Angeli. Peraí, que ele chamou e ainda vai completar. Diga.
Não, só para complementar, eu acho que se dependesse somente do Tuchel, ele colocaria o Neymar para jogar. Porque, até por tudo que ele vem declarando desde que começou toda essa questão, ele disse que conta com o Neymar, é jogador dele, vai proteger o Neymar o quanto ele continuar no PSG. Então, se fosse uma decisão do Tuchel, ele colocaria o Neymar para jogar, uma decisão do clube. O clube, especificamente comandado pelo Leonardo, né, o diretor do clube, prefere não fazer isso. Até porque você preserva um jogador de se machucar, um jogador que se machucou muito nos últimos 2 anos, que volta de uma lesão, uma nova lesão, dessa vez no tornozelo. Então é muito mais difícil negociar um jogador machucado. Então você tem essa questão e a questão também da reação da torcida. A gente não sabe qual seria... Bom, agora a gente sabe qual será a reação da torcida caso o Neymar vá a campo. E só para finalizar, ontem o Leonardo deu uma entrevista aqui na França para tentar explicar algumas situações e fez uma espécie de aceno pela paz, assim. Disse que o Neymar é um jogador, um ótimo garoto, que conhecia pouco o Neymar, agora conhece um pouco mais o Neymar, que ele é um ótimo garoto e que é um jogador, em campo, é um jogador extraordinário, assim. É claro que isso tem 2 caminhos que podem ser interpretados. Pelo lado de tentar, talvez, amenizar uma situação e outra para não depreciar o jogador, né? Para não diminuir o preço do jogador, Barreto. Valeu, Rafa. Nós vamos voltar agora à sede da CBF. O Richard Souza está lá com o Juninho Paulista. Fala, Richard. Bem-vindo à redação. Oi, Barreto, bom dia para você, para o Chico, para o Tim, para todo mundo que nos acompanha. Eu tô com um pentacampeão aqui do meu lado, né, Barreto? Juninho Paulista, campeão com a seleção brasileira em 2002. E desde o dia 22 de julho ele é coordenador da seleção brasileira. Assume essa função importante aqui na comissão da seleção, no comando da seleção brasileira e participa pela primeira vez de uma convocação para esses próximos amistosos contra Colômbia no dia 6 e contra Peru no dia 10, 2 amistosos nos Estados Unidos. Vocês falavam muito do Neymar na participação do Rafael De Angeli e o Juninho já chegou participando também dessa decisão de convocação do jogador do Paris Saint-Germain. O Tite conversou com o Neymar, o Juninho conversou com o Leonardo, diretor do Paris Saint-Germain, e o Fábio Masseridian, coordenador da preparação física da seleção, se informou sobre as condições físicas do Neymar. Juninho, no que compete a sua participação nessa decisão, como é que foi esse trâmite de convocação do Neymar até que chegasse na decisão de chamá-lo para esses amistosos? Bom dia. Bom dia a todos. É sempre debatido, né? Não só o Neymar, mas o Tite ele gosta de conversar bastante com todos os membros da comissão, principalmente antes da convocação. Então são conversas aí diárias em relação aos nomes. O Neymar tem uma situação diferente hoje. O Tite ele tem essa preocupação, principalmente do jogador ter tido uma lesão e ainda não ter jogado pelo seu clube e jogar primeiramente aqui na seleção brasileira. Então isso também foi colocado em discussão. Mas aí quando a gente conversa, né, o Tite conversou com o próprio Neymar, o Fábio também conversou com o Ricardo, e quando você percebe que é uma questão de carreira, uma questão de momento, e que tem a possibilidade de não convocar e na semana seguinte ele já estar jogando, então você abrir mão de um jogador desse gabarito, dessa qualidade, é difícil, né, para um treinador, né? O treinador ele quer ter os melhores jogadores sempre. Então foi esse caso do Neymar, foi debatido, seria justificável a não vinda dele agora para esses amistosos, mas realmente o Tite preferiu contar com essa qualidade de jogador. Agora, serão 6 amistosos até o fim do ano, né? Já numa preparação para o início das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, as eliminatórias que começam no mês de março. A gente vê nessa convocação de hoje que a base da Copa América está mantida, são 7 novidades, né? Qual vai ser o processo nessa sequência de amistosos até dezembro, Juninho? O processo ele é importante para a manutenção dessa equipe forte, né? E a gente percebe mesmo os jogadores aí que são dessa equipe forte, eles estão com poucos jogos, poucas minutagens, e é importante, principalmente para o ano que vem, nos próximos 2 anos, a não ser os 2 amistosos de junho do ano que vem, são só competições oficiais. Então, nesses 6 jogos agora até o final do ano, é onde o Tite tem a possibilidade de, além de dar mais rodagem e minutagem a essa base forte, de fazer observações.
Então é esse o nosso objetivo, o nosso planejamento aí até o final do ano. Barreto e amigos, o Juninho está na escuta aqui. Se tiverem alguma pergunta, ele está à disposição. Bom dia, Juninho. Eu acho que por uma questão de justiça a gente tem que repassar para você uma crítica que foi feita aqui logo depois da entrevista coletiva, né? Quando você foi perguntado sobre o calendário, disse que é complicado e eu lembrei aqui, você assume agora, né? Quando o calendário já está pronto. O que é possível fazer para as próximas temporadas para que a data FIFA não vire esse dilema que força o treinador da seleção brasileira a ficar fazendo conta, só levar um por time e pensar que o Everton pode estar na final da Copa do Brasil? Qual é o papel que você pode exercer nisso, Juninho? Excelente pergunta. Nós temos a dificuldade ainda, né, nesse ano dessa questão do calendário. E o Rogério, a CBF, o Manuel, que é o diretor de competições, ele sempre tem a preocupação de poder deixar a situação a melhor possível. Então essa antecipada das finais da Copa do Brasil, não conciliar com as finais da Libertadores, tem times que participam das 3 competições, então essa competição de mata-mata, né, e você prescindir de um jogador importante na equipe, eu acho que faz a diferença. A gente tem uma visão um pouco diferente em relação ao Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro você tem 38 rodadas, então não é por causa de uma ou outra rodada que você vai estar sem um jogador que essa equipe vai deixar de ser campeão ou não. Esse jogador ele pode estar fora por uma lesão. Então a gente tem uma visão diferente das competições mata-mata e das competições aí a longo prazo, como é o Campeonato Brasileiro. Mas o Rogério é uma luta constante. O Rogério com a Conmebol e também com as federações, os campeonatos estaduais, ele conseguiu tirar 2 datas da Conmebol e 2 datas dos estaduais para o ano que vem. As coisas, isso aconteceu num processo aí de mais ou menos discussão de 1 ano. Então o ano que vem, essa questão do calendário nos jogos da seleção brasileira, ela vai estar bem equacionada. Nós temos só um problema o ano que vem, que é atípico, que é a Copa América no meio do ano, que para igualar, né, nos anos pares com o calendário europeu. Então é só essa questão, mas as outras questões em todos os jogos da seleção brasileira, o campeonato não vai haver competições, então o Rogério já conseguiu solucionar esse problema aí de calendário para o ano que vem. Aí, Maravilha, Barreto, muito obrigado. eu vou ter que liberar o Juninho. Perfeito. Vou ter que liberar o Juninho porque daqui a pouco começa a convocação da seleção olímpica, que vai ser às 11h30 da manhã. Obrigado, Juninho. Barreto. Então vamos para o intervalo logo, que aí a gente volta a tempo de apresentar a convocação da seleção olímpica. Obrigado ao Richard e ao Juninho pela... Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu faturo mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.